Mas que jeito de começar a semana, hein? Plena segunda-feira e a gente tem a notícia de que o Ancelotti vai assinar com a seleção brasileira e vai treinar a nossa amarelinha a partir de 2024, né? Quando acabar o contrato dele com o Real Madrid, ou seja, daqui a um ano mais ou menos. Eu confesso que eu posso dizer para vocês que eu não esperava, porque da maneira como as coisas foram andando, desde que a CBF iniciou negociação com o Ancelotti, pelas palavras ditas, entrevistas e o andar da carruagem, olha, eu vou ser bem sincero, eu achei que não ia rolar não, eu achei que foi um sonho ali e tal, um negócio que, uma boa ideia, mas que não ia ter dado muito certo. Tava me acostumando com a ideia já de Fernando Diniz ou Dorival na seleção, e para ser bem sincero, eu tava muito triste com essa realidade, viu? Ainda bem que, pelo visto, não era bem isso não. Bom, é claro que enquanto não saiu o anúncio oficial, a gente não pode dizer que nada é 100% certo, mas desde sábado alguns jornalistas já vêm afirmando isso, até que o dia de hoje veio aí como uma notícia bombástica de que tá tudo acertado e vai ter uma transição aí pro Ancelotti ficar mais uma temporada no Real Madrid e vir para a seleção bem quando vai ter uma Copa América, né? Então, para falar um pouquinho aqui para vocês quem é o Carlo Ancelotti, né? Um italiano, 64 anos já, é um senhor de idade, porém com bastante energia. A gente viu principalmente nessas duas últimas temporadas, estão mais frescas na nossa memória. À frente do Real Madrid, a sua poderosa sobrancelha levantada depois dos acréscimos do segundo tempo para fazer o Real Madrid fazer o que fez contra a PSG, Chelsea e principalmente o Manchester City na temporada passada, quando o Real Madrid foi campeão depois aí na final. Tudo que a gente pode esperar, na verdade, para ser bem sincero, são coisas muito boas e com um contraste de coisas bem tristes. Mas antes disso, vamos falar do Carlo Ancelotti, né? Ele é o treinador que ganhou mais Champions na história, tem 4 Champions, 2 com o Milan nos anos 2002, 2003 e 2006, 2007. Ainda bateu uma final 2005, 2006, né? Aquela virada épica do Liverpool, quase que ganhou. E com o Real Madrid, temporada 13, 14 e a penúltima aí, né? 21 e 22. Só por isso a gente já vê que é um cara muito vencedor, mas não é só isso. Ele é o único treinador na história que ganhou nos 5 principais países europeus. França com o PSG, Alemanha com o Bayern, Itália com o Milan, na Espanha com o Real Madrid e na Inglaterra com o Chelsea. É uma carreira brilhante e maravilhosa, para ser bem sincero. Eu até fui pesquisar para saber um pouco mais ainda sobre o Ancelotti e, cara, eu até me surpreendi, para ser bem sincero, viu? Primeiro que o cara treinou uns jogadores absurdos, né? Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf, Zidane, Del Piero, Cristiano Ronaldo, Benzema sendo bola de ouro, Ballack, Lampard, mano, a lista só vai aumentando. É um negócio absurdo. E o cara tava lá e fez esses times ganharem títulos muito importantes, né? Algumas poucas exceções ali. Mas vamos lá, logo no Parma, né? Primeiro trabalho aí num clube um pouco mais acima. O segundo clube que ele treinou já ganhou uma Liga Europa, né? Aí foi pra Juventus, não foi tão bom assim, né? E aí no Milan, ficou bastante tempo, né? Ficou de 2001 até 2009, quase uma década inteira. Ganhou aí 2 Champions, ganhando o Campeonato Italiano. Foi muito importante para o ciclo da Itália, que venceu a Copa do Mundo em 2006. Isso é um ponto aqui, um detalhe interessantíssimo. E ele que foi auxiliar técnico da Itália antes da Copa de 94, que o Brasil ganhou em cima da Itália nos pênaltis. Então ele estava ali naquele bolo. Na hora da Copa ele já não estava mais. Mas ele ali, Baggio, que perdeu o pênalti. Obrigado, Baggio. Pirlo e a galera toda ali já estava com ele. No Chelsea ele ganha a Premier League, que nem eu falei. No Bayern, né? E ele ganha a Premier League depois também. Passou pelo PSG, ganhando ali o campeonato francês. Convenhamos, ganhar o francês com o PSG e a Bundesliga com o Bayern não é um feito tão grande, mas fez, né? E aí já ganha a Champions com o Real Madrid, logo na primeira temporada que ele chega ali com o Cristiano Ronaldo, o Ozil. Era aquele timaço do Real. Aí com o Napoli ele não tem uma passagem tão boa também, não ganhou nenhum título com o Napoli. Treinou o Everton ainda na Premier League, né? Também não teve uma passagem tão boa assim pelo Everton, foi bem curta, foi uma temporada só e aí já voltou pro Real Madrid, ganha a Champions, bateu uma semifinal de Champions, né, nessa última temporada agora. E parece que o negócio vai virar para a seleção.
O que eu tenho a dizer sobre o Ancelotti, eu acho que assim, ele não é aquele treinador complexo, né? Que tem umas variantes de jogo e faz um monte de coisa, um monte de formação e inventa coisas diferentes, revolucionário. O que está longe de querer dizer que ele é muito vencedor, até porque o contrário também não significa, né? Se o cara for muito revolucionário, não significa que ele vai ser muito vencedor. E o Ancelotti é muito vencedor, mas não é revolucionário. E o que isso muda? Absolutamente nada, porque ele é um cara de muita experiência, ele não tem só idade, né? Ele era jogador, ganhou Champions com o Milan sendo jogador, inclusive, 2 vezes, se eu não me engano. E como treinador, o cara passou por vários clubes, por todos os 5 principais países da Europa, em alguns até por mais de um clube. E teve uma breve passagem pela seleção da Itália como auxiliar técnico, né? Numa Itália que bateu final de Copa do Mundo, inclusive, que é muito interessante. E conquistou bastante títulos e fez trabalhos bons e importantes, mesmo quando não ganhou títulos, porque o Everton, desde que ele saiu de lá, tá cada vez pior, quase foi rebaixado nessa última temporada. E antes dele também não estava bem. Né? O Napoli teve boas participações na Champions League, ele fez o Napoli jogar um futebol legal que colheu frutos agora. Muito é por conta do que ele fez lá atrás também, até porque os jogadores estão lá até hoje. E aí no trabalho mais recente a gente vê fazendo o Real Madrid ganhar Champions de novo, né? Coisa que parecia que não ia acontecer tão cedo, pós Cristiano Ronaldo, mas o Ancelotti foi lá e fez acontecer e o Benzema ainda ganhou uma bola de ouro. E preparou o Vini finalmente para ser um cara que a gente esperava que ele fosse. Dizendo um pouco do esquema do Ancelotti, como eu falei, não é nada muito revolucionário, não é nada muito complexo. É 4-3-3 ou é 4-2-3-1, não muda muito disso, né? No Chelsea, ele fazia um pouco dessa inversão. Quando tinha o Deco jogava ali de 10 na 4-2-3-1. Quando não tinha, aí fazia ali uma 4-3-3, às vezes uma 4-4-2 no máximo, que são variantes parecidas também, vamos combinar. O time do Real Madrid jogou na 4-3-3 sempre fazendo uma mistura com a 4-4-2, dependendo dos jogadores, dependendo dos times aí que enfrentava. Ele mostra, assim como os outros grandes treinadores, uma adaptabilidade até para as realidades do futebol na modernidade atual. Então ele é um cara que inventa jogadores em posições diferentes e não simplesmente por inventar, porque vê uma necessidade, vê uma qualidade do jogador, enxerga com outros olhos e consegue fazer algo acontecer. Por necessidade e por ver a qualidade nos jogadores, e as duas coisas funcionaram muito bem. Principalmente o Valverde, que sem comentários, o que esse cara joga é um absurdo. Inclusive fez bancar o Rodrigo, né, em boa parte da temporada retrasada. E, enfim, entre outros jogadores que ele fez isso, eu trouxe mais os exemplos do Real, porque é uma coisa que aconteceu mais recentemente. Mas a gente vê justamente um cara diferente, interessante. Para ser sincero, eu não acho que ele combine tanto assim com a seleção brasileira, o estilo de jogo, né? Mas, justamente por ele ser um cara bem adaptável, eu acho que tudo pode funcionar, pode ser muito bom. E só pelo fato de não ser um brasileiro, eu estou muito feliz. E é com muita tristeza que eu falo isso. Mas os treinadores brasileiros estão muito longe de ter a qualidade de um Ancelotti e mesmo de outros treinadores medianos da Europa são melhores, às vezes bem melhores do que os melhores treinadores daqui. Raríssimas exceções. E eu acho muito legal ter um cara vitorioso, um cara experiente, um cara respeitadíssimo na seleção, que é o Ancelotti, um cara respeitado no futebol mundialmente em todos os lugares. Então eu acho que vai ser muito bom ter esse cara na seleção, no comando aí. E ele também treinou alguns jogadores, né, da seleção brasileira. Vinícius Júnior, Casemiro, Rodrigo, Militão, todos esses no Real Madrid. Treinou o Richarlison, né, no Everton. Inclusive, e já treinou tanto craque que, pelo amor de Deus, a lista eu fui aqui resumido, porque essa lista é imensa. Se pegar só o Milan do que ele treinou, já é um 11 titular ali absurdo. Na Juventus tinha craque pra caramba. Real Madrid, então, pelo amor de Deus. E fez por merecer tudo isso também. Uma carreira muito bonita aí de mais de 30 anos, né? De história já. Eu acho que um ponto muito importante de comparação com o Tite é que ele é um treinador que não tem ali aquela regrinha, né? Eu vou fazer desse jeito, A mais B mais C igual a D, e é isso. Eu não gosto de treinador que é assim, mas eu também não gosto de treinador que muda tudo sempre. Ele é o equilíbrio entre isso. Ele é um cara que sabe
É para jogar na trocação aqui? Vai. Foi assim que o Real Madrid foi campeão da Champions League. Foi assim que o Real Madrid fez aquela cacetada de gol em cima do Manchester City naquele jogo absurdo 4-3, por exemplo. Ou contra o Chelsea. Ele é um cara que, se precisar jogar mais no contra-ataque, ele joga. Que nem foi contra o PSG. Se precisar jogar lá em cima, ele joga também. Então, assim, é claro que ele não tem um estilo ali, algo que ele faz, tipo, não, isso aqui é o DNA do Ancelotti. Né? Essas coisas não tem exatamente dessa forma, que nem se tem o Guardiola. O Guardiola a gente sabe exatamente a proposta de jogo como DNA, como característica dele. O Ancelotti é mais adaptativo, como eu falei. Depende muito dos jogadores, depende do que vai acontecer. E na seleção isso é muito interessante, porque é um ambiente que ele nunca viveu como treinador, e é, né, bem diferente você fazer a convocação, você escolher a dedo os jogadores ali que você quer, do que você tem à disposição, pelas características que você espera para aquelas posições, e tanto para os testes. Eu acho que vai ser muito importante, inclusive, para a influência sobre o Campeonato Brasileiro e sobre os treinadores brasileiros, principalmente. E aí é o ponto que eu vejo a negatividade nessa história. Porque o que vai ter de nariz torcido para cima do Ancelotti vindo dos treinadores, principalmente esses medalhões que nós temos até hoje à frente de grandes clubes aqui no Brasil, vai ser um ponto muito negativo, infelizmente, se o Ancelotti realmente vier aqui para a seleção brasileira. E eu falo isso porque os caras torcem o nariz para o Abel Ferreira, que é português ainda, o cara ainda fala o nosso idioma, que a gente fala dele, né, na verdade, mas... E ganhou já um monte de coisa. Imagina um treinador que, tudo bem, ele ganhou um monte de coisa lá na Europa, mas vai vir para cá agora, para uma cultura totalmente diferente, você pode ter certeza que vai ter muito cara que vai encher o saco. Até porque também ele veio depois do Filipão e do Mourinho lá no Chelsea, né, e o Filipão não deu certo, e ele arregaçou e ganhou a Premier League. Mas tudo bem, isso é outra história, né? Eu não tô aqui para falar de coisa ruim. Eu acho que uma coisa muito importante de se ressaltar é que os treinadores brasileiros eles estão muito defasados, e muito por conta do próprio orgulho e também pelo imediatismo que se vive no Brasil. O treinador entra em campo, ele assume um clube ali, veste uma camisa, assim, se ele não fizer um bom trabalho em 5 rodadas, ele já está arriscado de não durar até a metade da temporada. Isso é triste, porque os treinadores entram muitas vezes tipo, eu preciso do resultado. Como? De qualquer jeito. Fazendo de qualquer jeito. Fazendo trabalhos pobres, trabalhos de curto prazo, trabalhos que não fazem render de verdade. Aí quando o cara tem uma proposta diferente e tenta trabalhar e tenta fazer as coisas acontecerem, no começo pode ser que não dê certo, porque o cara não vai ter todos os jogadores à disposição dele, no sentido tático, no sentido técnico, no sentido físico, e isso influencia muito. Na seleção, vai ser diferente para o Ancelotti, porque tem muito jogador inteligentíssimo taticamente que vai conseguir assimilar muito bem as ideias dele, e jogadores que já treinaram com ele. Muitos jogadores treinaram com ele, enfrentaram os times dele. É um ponto importante também. E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu fico feliz, eu espero que realmente seja isso que aconteça. O que vai acontecer provavelmente é que o filho dele, né, venha fazer o trabalho de transição na seleção daqui um ano. Né? Pode ser que seja algum outro treinador, alguma outra pessoa que ele vai indicar, né? Isso é a coisa mais importante. Ele vai indicar alguém para ficar aqui, não vai ser mais o Ramon, né? Ramon Menezes, que vai lá cuidar da seleção sub-23, sub-20, que é o que ele tem feito bem, inclusive, mas sem perder a cabeça com outras coisas menos importantes para ele, Ramon. Né? E eu espero que a gente colha muitos frutos. E eu espero que ele não chegue com essa pressão de vamos lá, Ancelotti, faça a gente ganhar 50 partidas seguidas e tem que ganhar a Copa América, tem que ganhar tudo. E que os treinadores brasileiros olhem isso como uma oportunidade de, mano, vou aprender com esse cara. Vamos seguir os conselhos dele, do que ele ver de defeito aqui no nosso futebol, nos nossos jogadores, nas nossas táticas, nas nossas ideias. Vamos aprender com um cara que tem quase 70 anos aí, tem mais de 40 anos de futebol, 50 anos de futebol na vida dele. Ganhou coisa pra cacete, ganhou muito mais que nós aqui, né? E vamos aprender um pouco, independentemente de qualquer coisa. Vamos se reinventar, se revolucionar. O futebol brasileiro precisa muito disso. Se as coisas funcionarem bem, eu acho que dá pra todo mundo sair ganhando nessa história. Menos as outras seleções que vão tomar um pau pra gente em 2026. Rumo ao Hexa é Brasil, todos os anos, todas as Copas é rumo ao Hexa, até que a gente ganhe. E aí vai ser rumo ao Hepta, porque é a maior seleção de todos os tempos, da história, do pra sempre, é a seleção brasileira. E nada vai mudar isso.
e a gente vai continuar fazendo isso valer a pena, fazendo isso valer, mesmo que tenha que ser colocar um estrangeiro à frente da nossa seleção, que é a melhor decisão. Estou muito feliz, acho que a demora trouxe um certo desgaste, mas se tudo se encaminhar dessa forma, eu acho que não tem nenhum problema, não vejo mal nenhum em ter um treinador que vai fazer a transição. Ninguém perde nada com isso, porque, querendo ou não, vamos combinar, o importante para nós, seleção brasileira, é ganhar a Copa do Mundo. Ah, é muito da hora ganhar a Copa América? Lógico que é. Ah, a Copa do Mundo, eu troco todas as Copa América que a gente tem por ganhar mais uma. E é isso. Beleza? Então, deixa aqui nos comentários. Esse vídeo foi às pressas aqui, aconteceu tudo hoje. Eu vou tentar soltar esse vídeo amanhã, dia 20. Hoje eu tô gravando dia 19, segunda-feira. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí pelo apoio que vocês estão dando em todos os vídeos. Continua comentando bastante, dando like, compartilhando com todo mundo. A gente se vê na próxima. Até mais.